Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli. Nossa aula hoje é sobre geografia, do assunto de geografia sobre terras indígenas e quilombolas. Vamos fazer algumas atividades, relembrar sobre essas terras, a situação desses territórios no nosso país, tá? Para a gente iniciar, a gente vai ver algum mapa, vamos relembrar um mapa aqui que fala das regiões das terras indígenas aqui, como vocês visualiza aqui no mapa, tá? Então, tem 223 terras indígenas aguardam conclusão do seu processo de demarcatório, né? Para dizer que realmente são terras indígenas. Olha só a quantitativa, vocês viram a diferença dos mapas anteriores que nós vimos em nossas aulas? A quantidade era bem maior, né? A quantidade de indígenas está cada vez mais diminuindo. Alguns indígenas já vieram até morar, alguns vivem na cidade, tá? São poucos que vivem nessas regiões que a gente tem que pensar no sentido de preservar a cultura, o idioma. Alguns já se perderam também. É importante a gente se atentar a esse tópico, que é muito importante, tá? E aí a gente vê algumas regiões que aguardam. Aqui tem a Amazônia Legal, ó, que são 88 terras indígenas que aguardam a finalização de seus processos de reconhecimento, tá? Aqui, ó, essas regiões vermelhas que a gente vê, ó, vermelhas no mapa, vermelhinhas, ó, tá? No Nordeste, a gente tem 31 terras indígenas que estão em processo demarcatório. A terra indígena Jeripancó aguarda 25 anos a conclusão dos estudos de identificação da área. Já pensou você aguardar 25 anos para ser reconhecido como terra indígena? É muito tempo, né? A terra aqui, ó, no Nordeste, tá? A Amazônia, lembrando, a Amazônia Legal é toda essa região aqui que está contornado de preto, ó, que você tá vendo, tá? A Amazônia inclui tudo isso aqui, a Amazônia Legal. Não é Amazônia, tá? Amazônia Legal é tudo isso aqui que a gente se refere quando fala da Amazônia, né? Ok? Mato Grosso do Sul, ó. Num dos cenários mais críticos do país, devido aos casos de violência, 26 terras indígenas, que é TIS aqui, tá? Terras indígenas, aguardam a finalização do seu processo de demarcação, tá? Devido à violência, casos de violência aí, 25 terras indígenas aguardam a finalização de demarcação nessa região aqui, Mato Grosso do Sul, que tem vários grupos indígenas aqui nessa região também. Aqui no Sul, são 48 terras indígenas em demarcação. Boa parte aguarda há mais de 10 anos a finalização dos seus estudos de identificação. Já pensou você aguardar 10 anos? Aqui no Nordeste eles estão aguardando há 25 anos, né? E aqui há 10 anos, tá? Isso tudo dá para a gente entender um pouco o cenário, a questão dessas terras indígenas, a questão do reconhecimento, da demarcação, tanto terras indígenas quanto quilombolas, tá? Que são dois povos, se a gente for analisar a história do nosso país, o processo de colonização, eles enriqueceram muito a nossa cultura e eles tiveram um papel fundamental na colonização do nosso país, né? Nós herdamos muitos costumes desses povos, tanto os africanos quanto os indígenas. Tá? E eles lutam para essas áreas serem reconhecidas como áreas pertencentes ao seu povo, para poder eles preservar essa cultura ali, seus costumes, né, de acordo com o que eles acreditam. Vamos ver algumas atividades juntos e a gente vê o que a gente compreendeu sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá comigo aqui, ó, questão 1. O que foram os quilombolas e quem eram os quilombolas? Tá? Como foram, perdão, os quilombos, eu falei quilombola, né? O que foram os quilombos e quem eram os quilombolas? Duas perguntas, o que foram quilombos e quem eram os quilombolas, tá? Vamos aí fazer a primeira questão para a gente entender. Ó, os quilombos foram locais de resistência à escravidão e seus membros eram conhecidos como quilombolas. Então, os locais de resistência eu chamo de quilombos, tá? Resistência à escravidão. E os seus membros, quem habitavam esses quilombos, eram denominados quilombolas, conforme, né, nós vimos em nossa aula. Vamos à questão 2, ó. Como surgiram os quilombos?
Como surgiu os quilombos? Né? Deu-se início aos quilombos de que forma? Vamos ver aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. Vamos lá. Os quilombos surgiram no Brasil como uma forma de resistência à sociedade colonial, processo de colonização, tá? Escravocrata, onde eles faziam os africanos de escravos, tá? Em que negros africanos se libertaram da sua condição de escravos e puderam recuperar sua identidade, tradições e costumes. Então, eram nesses quilombos onde eles tinham a oportunidade de serem livres, praticar seus costumes, né, ter uma vida de liberdade ali, praticando de acordo com a sua cultura, não sendo escravo, como no processo de colonização, a gente sabe da história, eles, né, ficaram escravos por muitos anos, né, nessa colonização aí do nosso país. Vamos para a terceira questão. Então, vamos lá, as características dos quilombos no Brasil, tá? Como é a questão 3, ó. Quais as principais características dos quilombos no Brasil, tá? Vamos lá, não isolamento, tá? Era totalmente isolados ali. Variedade étnica e ausência de parentesco, tá? Eles não tinham, eu vou morar com meu pai, minha mãe, eles só se refugiavam juntos, eles sabiam, né? Eles ficavam às vezes sem o pai, sem a mãe, sem algum parentesco em si, mas eles auxiliavam um ao outro de acordo com que, né, eles buscavam, que era se proteger um ao outro ali, essa cultura. Agrupamentos similares, tá? Eram parecidos esse agrupamento das confederações. Organização militar, também hierarquia baseada na figura do líder, eles também tinham líder. Um exemplo disso é aquele quilombo dos Palmares, que a gente fala, que lembra do Zumbi, né? Que era o grande líder deles, que fez toda aquela questão da defesa, a liberdade dos escravos, toda aquela luta como a gente vê nas histórias aí. A atuação mercenária, como saques, ataques e captura de escravos, era nesse sentido, tá? Eles buscavam livrar os seus companheiros também da escravidão, então eles praticavam os saques, ataques e captura de escravos. Papel secundário da agricultura e escravidão. Essas as características desses quilombos, tá bom? Tudo isso aqui. E a questão 4, vamos lá para a questão 4. O que foi o Quilombo dos Palmares? Lembra eu falei dos Quilombos dos Palmares, né? Lembrando um pouco sobre o Zumbi, que era o grande líder deles. Tá bom? Aí, vamos lá. O que foi o Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares, para quem não sabe, está no território de Alagoas. Essa região mais ou menos aqui no Nordeste, tá? Então, o que foi o Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares, localizado no atual território de Alagoas, foi a maior comunidade de escravos fugidos no Brasil, chegando até 20 mil habitantes, tá? Então, estava nesse quilombo aqui, denominado Quilombo dos Palmares. Exatamente esse nome por causa do Zumbi dos Palmares, né? Por causa desse nome, em homenagem ao seu grande líder, que lutou pela liberdade dos escravos, fez toda aquela luta, como a gente sabe, para fugir da escravidão. E aí ele teve, como a gente está vendo aqui, ó, chegando a ter até 20 mil habitantes só nesse quilombo aqui, o Quilombo dos Palmares, tá? Que foi uma das maiores comunidades de escravos fugidos no Brasil, o Quilombo dos Palmares, tá bom? Por causa do Zumbi, o seu grande líder, até que finalmente ele foi capturado e morto. Tem toda uma questão na história aí que a gente pode estudar depois com mais calma. Mas esse foi o maior quilombo, que chegou quase a 20 mil habitantes num quilombo só, tá? Onde ele se preservava, se protegia. Muitas vezes podia até encontrar com algum parente ali, mas dificilmente, porque eles eram separados, né? Muitas vezes quando eles chegavam aqui como escravos. Então esses quilombos, eles tinham a oportunidade de conhecer pessoas da sua cultura e viver essa cultura de maneira mais livre ali, diferente da onde ele viveu como escravo nas casas dos seus senhores, né? Donos de fazendas aí, tá? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a importância dessas terras quilombolas, esses territórios indígenas também, e a importância dele no nosso país, né? A importância de demarcar e preservar a cultura desses povos que fazem parte do nosso país, aqui da nossa história. Tá? Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras.
e te aguardo na próxima. Tchau, tchau!